Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, terça-feira da terceira semana do tempo comum, dia 28 de janeiro, e hoje a igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. Santo Tomás nasceu no ano de 1225, século XIII, e veio a falecer em 1274. Entrou na Ordem dos Dominicanos em 1244, estudou no mosteiro beneditino de Monte Cassino, na Itália, e nas grandes escolas do seu tempo. Tornou-se mestre nos centros de estudos de Paris, Orvieto, Roma, Viterbo e Nápoles, imprimindo ao seu ensinamento uma orientação original e sabiamente inovadora. Em muitas obras básicas, ele fez a sistematização genial da doutrina filosófica e teológica aurida da tradição. Exerceu influência determinante sobre o rumo do pensamento filosófico e da pesquisa teológica nos séculos seguintes. Aos 28 de janeiro de 1369, o seu corpo foi transferido para o convento dos dominicanos em Toulouse, na França. Realmente, não se fala de filosofia ou de teologia na igreja sem se falar dos ensinamentos deste grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. Um grande doutor que foi também um grande místico. E hoje o evangelho é tirado do capítulo 3 de São Marcos, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A marca registrada do Filho é a obediência. Amado pelo Pai, o Filho responde ao amor com a mais amorosa das sujeições. E não é um fardo pesado a obediência prestada à pessoa que tanto nos demonstra amor. É assim com Jesus, o Filho do Pai. Sua entrega à paixão e à morte do Calvário tem um objetivo: para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai e ajo conforme o Pai me prescreveu, disse Jesus no capítulo 14 de São João. Jesus não se cansa de afirmar a sua dependência em relação ao Pai. No capítulo 5 de São João, ele também vai dizer: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente o que vê o Pai fazer. Pois o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Em outro momento, Jesus ainda dirá: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando o Filho de Deus se encarna, nascendo do ventre puríssimo de Maria, ele, de certa maneira, reapreende a ser filho, agora de uma forma humana, em relação com Maria e com José. O Papa Leão XIII realçou esta obediência humana de Jesus, dizendo: daí se seguia, portanto, que o Verbo de Deus fosse submisso a José, lhe obedecesse e lhe prestasse aquela honra e aquela reverência que os filhos devem aos próprios pais.
Obedecendo a José, seu pai nutrício, Jesus, na verdade, obedecia ao seu Pai eterno. Ora, se nós pretendemos ser irmãos de Jesus, de fazermos parte da sua nova família, que se chama igreja, como o conseguiríamos sem obedecer ao mesmo Pai Celeste? Quando nos submetemos à lei de Deus, a seus mandamentos, mas também quando obedecemos à voz de Deus que fala por meio da igreja e de seus ensinamentos, Jesus então pode olhar para nós e nos reconhecer como seus irmãos, filhos rebeldes, que não querem obedecer ao Pai, que não querem viver nos seus mandamentos, que não querem seguir o caminho da obediência filial a Deus que Jesus seguiu, jamais vão fazer parte da família de Jesus. Eis o que diz Santo Agostinho: será o amor que leva a observar os preceitos, ou a observação dos preceitos é que leva ao amor? Mas quem duvida que o amor venha primeiro? Aquele que não ama não consegue observar os preceitos. Assim, ao dizer: se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus mostra não de onde vem o amor. O amor, é claro, vem de Deus. Ele é a fonte. Mas Jesus mostra aqui o que é que prova o amor. O que é que prova que estamos amando verdadeiramente a Deus? É observar os seus mandamentos, é viver nos seus mandamentos. A lição é clara, queridos irmãos e irmãs. Quem ama, obedece. Quem se rebela, recusa automaticamente a sua filiação divina. Quem obedece, este é reconhecido como filho de Deus. E sendo filhos, seremos irmãos de Jesus. Faremos parte da família de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.